Classificação indicativa. Livre para todos os públicos. Olá! Deputados de uma comissão externa da Câmara estão acompanhando os desdobramentos da denúncia de vazamento de rejeitos no município de Barcarena, no nordeste do Pará. A região foi alvo de vazamento de rejeitos de bauxita. Um laudo do Instituto de Química Fina do Pará constatou níveis elevados de alumínio e chumbo em rios de igarapés que foram utilizados pela população. A mineradora Hidroalunorte já admitiu a existência de um duto clandestino no estado. Eu converso nesta edição do Palavra Aberta com o coordenador da comissão externa, deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará. Eu sou Regina Assunção e o programa tem uma produção conjunta da TV e da Rádio Câmara. Bem-vindo, deputado Edmilson. Obrigado, Regina. Primeiro, eu queria que o senhor falasse para a gente sobre esse trabalho da comissão que já está acompanhando, e esses casos parecem que não são recentes, não é isso? Não são, porque, na verdade, o polo de Barcarena é fruto do Plano Nacional de Desenvolvimento de 1980, ainda era regime militar. Então, estabeleceu-se, tira-se a bauxita em várias regiões do Pará, como transformá-la em alumínio, como produzir a alumina. A Hidroalunorte é responsável pelo beneficiamento da bauxita. A alumina é um elemento importante para a produção dos lingotes e dos cabos de alumínio e outros produtos que tem como base o alumínio, né? Então é um insumo importante. Acontece que é uma lama vermelha que ela produz e essa lama ela é resultado de uma espécie de limpeza da bauxita que é feita com produtos químicos altamente agressivos à saúde humana. Então, está instalada lá a Brás, que produz os lingotes, empresas que produzem cabos, como a Lubar, todas as empresas hoje privadas, de capital estrangeiro, né? E nós temos a Hidroalunorte, que também tem ações na Albrás, tem ações na mineração Rio do Norte, que no sudeste do Pará, em outras regiões do país, trabalha no beneficiamento e na produção do alumínio. Ela obtém mais ou menos 5,5 bilhões de faturamento ao ano, portanto é uma grande empresa, 40% dela é estatal, né? E nós, então, percebemos que o problema, que não é de hoje, se agravou com as chuvas, né? E por que sabemos que não é de hoje? Porque eu, particularmente, acompanho o trabalho que é tanto denunciado pelas comunidades, quanto pelos institutos científicos. Você fez referência ao Instituto de Química Fina da Universidade Federal do Pará. A coordenadora, a doutora Simone, ela não chegou agora para ver o problema especificamente. Ela acompanha permanentemente. Então, há coleta de água, por exemplo, fios de cabelo, para ver a quantidade de alumínio, de chumbo, que através de um teste no cabelo que se faz utilizando tecnologias altamente avançadas. Então, nós temos ali a produção da alumina, do alumínio, dos cabos e uma série de resíduos são produzidos, infelizmente, depositados, mas uma parte foge e contamina os rios, contamina os solos, inviabilizando a produção. Mas há também o caulim. Quando o caulim vaza e é produzido pela Imerys, por exemplo, como recentemente ocorreu, 2 bacias racharam e o vazamento tornou os rios brancos. Agora, os rios ficaram vermelhos. O que a empresa disse no dia 17? Não houve vazamento, porque nós usamos a tecnologia mais moderna. Os nossos resíduos, eles são compactados e eles perdem umidade e são cobertos por uma lona, uma manta que inviabiliza a poluição dos rios. E nós, então, pedimos, e o Ministério Público pediu, a comissão foi in loco, a comissão externa da Câmara, e diante da comissão, nós fizemos com que o vice-presidente nacional da Hidro confessasse que eles mantinham um duto clandestinamente, que poluía a selva, a floresta, ele não descarregava direto no rio, mas a comunidade, são 5 comunidades quilombolas, e a comunidade em geral, de ribeirinhos, né, são populações tradicionais que nunca foram consultadas, inclusive num desrespeito enorme à norma da OIT
a resolução 169, que obriga a consulta oitiva das populações tradicionais, ou indígenas, ou quilombolas, mesmo havendo reconhecidamente 5 comunidades quilombolas. E praticamente toda a população ribeirinha é considerada população tradicional. O governo do estado expede licenças. Ora, expedir licença, então, é uma competência dele. Qual é o problema? Que o governo do estado, através da Secretaria de Meio Ambiente, disse não houve vazamento. E, infelizmente, o IBAMA também assinou um laudo dizendo que não havia vazamento. Eles têm o licenciamento ambiental? Eles têm o licenciamento. Aí nós descobrimos, e isso gerou agora um procedimento judicial pelo Ministério Público, com o nosso apoio, descobriram que onde houve o problema da hidro e o vazamento, é exatamente uma bacia de reserva dos resíduos que foi licenciada de forma graciosa pela Secretaria Estadual de Meio Ambiente. Você tem uma ideia, eles licenciaram para teste, não existe isso na legislação. Então, como licenciar para teste? Aí já vão vários anos em que a bacia foi tomada pelos resíduos, né, de forma irresponsável, poluindo e destruindo o equilíbrio ecológico e destruindo a saúde do povo, porque como polui? Para você ter uma ideia, a análise do Instituto Evandro Chagas, que é outro instituto inquestionavelmente de alto nível, acaba de produzir a vacina para a Zika, para dar um único exemplo, né? O Instituto Evandro Chagas viu que na água contaminada nós temos alumínio 25 vezes maior do que a Organização Mundial de Saúde admite como o aceitável pelo corpo humano para que você não sofra um problema degenerativo como um câncer. No caso do chumbo, as pessoas que foram analisadas através do fio do cabelo, encontrou-se 4 como medida, quando na verdade no mundo inteiro isso aí representa mais ou menos, aliás, 4 vezes mais do que o que é admissível humanamente. E muitas vezes mais das médias do Brasil mesmo, em outras regiões onde o chumbo está presente, em grandes metrópoles, como Rio de Janeiro, você tem em torno de 7, 8. E nós lá chegamos a quase 4 vezes mais isso. Então realmente é assustador. Depoimentos emocionantes na presença da comissão. Uma senhora que é uma liderança, Socorro, quilombola, da comunidade Bom Futuro, ela dizia, o meu pai morreu de câncer, o meu marido está com câncer, eu estou com câncer de estômago. O que essas empresas acham? Elas têm o direito de nos matar, de obter lucro, de levar as nossas riquezas, destruindo o equilíbrio. O que ocorreu com Mariana... Depois de Mariana. Né? Continua então, sem ter uma fiscalização. Continua. Tristemente, o aparelho do Estado deu aval, licenciou de forma ilegal e depois tentou dar laudos que confirmavam a tese da empresa de que não havia problema. Qual é a questão? Como o Instituto Evandro Chagas detectou a poluição e como eu fui ao ministro do Meio Ambiente e disse, ministro, eu respeito o IBAMA e não acho que os técnicos quisessem conscientemente fraudar, mas é um grande projeto. Então suponhamos que não foi possível ver todos os lugares, mas há vazamento porque o que explica o rio está vermelho? Porque eles se baseavam no sistema lá que a bacia, onde se coloca o rejeito, e depois 2 canalizações paralelas. Não dão nenhuma explicação sobre... Se há 2 canalizações paralelas que levam o resto de resíduo já mais liquefeito, né? Há 3 grandes piscinas de acumulação que, com o tratamento, permite jogar a água já não poluída e não contaminada para a natureza, só que a empresa, como se comprovou, não está conseguindo tratar esse líquido, está jogando o líquido poluído. E diante da comissão, na minha coordenação, o vice-presidente da Hidro foi obrigado a confessar que eles haviam feito um sistema clandestino, uma tubulação que jogava no meio da mata os resíduos e que, portanto, assumiu a responsabilidade. Com isso, os laudos, tanto do Estado quanto do IBAMA, ficaram desmoralizados. O ministro Sarney tomou uma posição, a meu ver, ontem muito dura e correta, né? Mesmo respeitando o IBAMA, pediu ao IBAMA para ser mais rigoroso e que determine, então, de ser, determine multa
e a paralisação do processo enquanto as garantias não forem dadas para que não haja um aprofundamento, também, né? digamos, dessa crise ecológica, né? E a crise social que adoece as pessoas irreversivelmente, porque são doenças degenerativas. Regina, não há como. Qualquer médico, qualquer pessoa leiga que entre nos sites vai poder confirmar. Quem consome acima do que é admissível um produto, um mineral pesado como o chumbo, terá câncer. É inevitável. Como é que a empresa produz doentes? Degenerativas são as doenças, portanto, levam à morte, e isso fica como se nada representasse. Só o lucro, só o lucro. Então, nós decidimos endurecer, né? Deputado, só uma última pergunta, porque o nosso tempo está terminando. Eu queria que o senhor falasse do trabalho agora da comissão. Qual é o próximo passo da comissão externa? São várias ações, mas eu vou concentrar na que é mais importante hoje. O apelo da comunidade é que haja uma CPI. E como nós somos parlamentares, congressistas, a iniciativa já está minutada de propor uma comissão parlamentar de inquérito para investigar. O quê? Só a Hidro? Não. Porque a contaminação não é só da Hidro. Você lembra 5.000 cabeças de gado que afundaram com o navio? Até hoje as ossadas estão lá. Enquanto se degradava a carne do boi, aquela população toda, já nesses quase 2 anos, ficou sofrendo sem nenhuma iniciativa plausível dos órgãos responsáveis. Ao mesmo tempo, o rachamento e vazamento da Imerys provocam uma poluição e contaminação com o caulim. O caulim é fundamental para tornar esse papel branco, para pasta de dente, para produtos farmacêuticos. No entanto, se é importante para o desenvolvimento econômico e para a indústria farmacêutica, do papel, etc., ele não pode destruir a saúde da comunidade. Então, nós vamos fazer uma CPI, tanto para regular os procedimentos dos órgãos públicos que não podem licenciar contra a lei para favorecer o lucro de empresas e abandonar o direito do povo a viver dignamente, para verificar e determinar também mecanismo de controle da ação das empresas que não podem continuar só visando o lucro e destruindo o equilíbrio ecológico e social e, ao mesmo tempo, olhar para as comunidades. São 60 comunidades que hoje não têm o direito de tomar água do rio, como sempre fizeram, porque estarão se envenenando. Lavar um produto para produzir um alimento, tomar banho, tudo isso significa adoecer, de modo que exigir ações imediatas, urgentes, como a garantia de água, depois sistemas permanentes de água em poços profundos, para não vir contaminada nem poluída, né? São algumas ações, além de projetos de desenvolvimento que permitam que as comunidades tradicionais possam exercer o seu direito a conviver harmonicamente com a natureza e produzindo, né, condições de dignidade para ela e para toda a nossa sociedade. Deputado, muito obrigado por seus esclarecimentos aqui no programa. Muito obrigado também, gente, pela oportunidade, tá? Eu conversei sobre o vazamento de rejeitos de bauxita no Nordeste do Pará, com o coordenador da comissão externa que acompanha o caso, o deputado Edmilson Rodrigues, do PSOL do Pará. Assista esta e outras edições do Palavra Aberta em nosso site, câmara.leg.br/Palavra Aberta. Eu sou Regina Assunção e agradeço a sua audiência. Até a próxima.